Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Watts. Eu sou o professor Cícero Souza e no vídeo de hoje vamos falar do fator de correção de temperatura. O foco aqui nesse vídeo é a questão de condutores elétricos, mas de uma maneira geral, a correção por temperatura tem que ser executada tanto para disjuntores, contatores, qualquer tipo de componente do painel tem que ser levado em consideração. Por exemplo, um disjuntor de 100 amperes, você pode conduzir 100 amperes nesse determinado disjuntor, né? Se você está considerando a temperatura a qual ele foi projetado. Se você vai usar esse disjuntor numa temperatura maior, então a capacidade desse disjuntor diminui, tá? E se você vai usar esse disjuntor numa temperatura inferior à que ele foi projetado, você pode colocar um pouquinho mais de corrente nele. Então, essa premissa vale não só para cabos, tá? Muita gente, muito eletricista, acaba adotando o valor que está lá no disjuntor como o valor santo que pode conduzir de uma maneira geral. Não, porque depende da temperatura ambiente, tá? Então, se esse disjuntor está instalado na temperatura ambiente muito elevada, você não pode tirar desse disjuntor a capacidade dele. Tem que ter uma reduzida. Para efeito de cabos, é a mesma coisa que a gente está exemplificando aqui. Ó. Essa tabela da NBR 5410 para um condutor de PVC, por exemplo, que considera uma temperatura máxima de trabalho de 70 graus, tá? Ela estipula essas correntes, essas capacidades, por exemplo, para 3 condutores carregados na maneira B1, né? Um cabo de 4 milímetros, por exemplo, conduz até 28 amperes, tá? Muito eletricista anda com essa tabela de bolso, tá? E olha lá, ó, cabo 4 milímetros, 28 amperes. Mas não se preocupa que esse cabo de 4 milímetros está junto com outros circuitos dentro do eletroduto. Ele está instalado próximo a um forno. Então não é isso aí. Não é essa ampacidade. Você tem que corrigi-la. Mas também pode acontecer dele estar instalado em um lugar que está com a temperatura inferior à da norma. Então pode conduzir um pouco mais. Qual que é essa temperatura? Isso aqui, ó, 30 graus. Tá? Então, se você considerar uma temperatura de 30 graus, que é alguns estados brasileiros, isso aqui passa facilmente, né? Por 30 graus. Então, você tem aí um erro de projeto. Essas são as premissas. A temperatura ambiente a ser considerada deve ser a do local, onde o cabo ou o equipamento está instalado. Com ele desligado, tá? Então, a temperatura que você considera é com o circuito sem carga. Quando a temperatura ambiente é diferente da que foi projetado, você tem que utilizar um fator de correção de temperatura. Que é uma tabela igual essa daqui, tá? Essa aqui especificamente é para condutores, tá? Conforme a norma NBR 5410. Tá? Essa tabelinha aqui para condutores. A fonte que foi extraída dessa tabela foi a NBR 5410. Para disjuntores, seccionadoras, com outros componentes, tem que consultar a norma específica. Mas basicamente a ideia é essa, vocês saberem que a temperatura ambiente influencia e muito na capacidade de condução do cabo ou do disjuntor, né? Tanto para mais como para menos. Para calculá-la, a gente pode usar essa equação 1, que é a corrente do cabo da tabela vezes o fator de correção de temperatura, né? Ou a equação 2, corrente de projeto dividido pelo fator de temperatura. Qual a diferença? A diferença é que aqui, ó, essa primeira, a gente parte de um cabo conhecido, por exemplo, um cabo de 10 milímetros. Se a gente olhar um cabo de 10 milímetros aqui, né? Por exemplo, né? Na tabela, nessa maneira de instalar B1, 50 amperes. São 50 amperes a capacidade dele. Aí, se você está trabalhando uma temperatura ambiente diferente, aí você multiplica por esse FCT, que ok, pode ser um 22 para a temperatura menor do que a da tabela da norma, né? Ou, por exemplo, 0,71 para uma temperatura bem maior, né? Então, você corrige aquela tabela da norma, de acordo com a temperatura. Então, para você utilizar para saber se o cabo suporta ou não, você tem que criar uma nova tabela, tá? Com base nesse FCT, claro, se tiver temperaturas diferentes, ambiente diferente do que foi projetado o cabo, né?
Essa segunda equação, ela diz respeito à corrente de projeto. Você calcula uma corrente de projeto, somou as suas cargas da sua casa, da sua demanda lá, da sua indústria, né? E chegou num valor final de projeto. Esse valor você divide pelo fator de temperatura. Se a temperatura de trabalho da sua instalação for igual a que a norma prevê, né? Aí você simplesmente divide por 1, né? Esse FCT é igual a 1. Mas, se for diferente, você divide também por esse FCT aqui, determinado pela tabela. Aqui está um exemplo. Aqui está partindo que você já sabe o condutor, né, de 25 milímetros, instalado na forma B1, né, 3 condutores carregados, uma temperatura ambiente de 40 graus. Qual a capacidade do cabo? Né? Então, se você olhar na tabela, para esse caso, o cabo seria de 25, né, PVC, 89 amperes. Só que, nesse caso, a temperatura é 40 graus, são 40 graus, tá? Então, o que você faz? Multiplica por 0,87, que é o valor aqui determinado pela tabela, então você tem a nova capacidade de corrente desse cabo. Então, se você simplesmente usar a tabela, você estaria errando, né? Nesse caso, errou por poucos amperes, mas pode fazer a diferença. E tem pior, né? Se é um cabo de 120, 185, 240 milímetros, né? Então, a amperagem é maior, a nível industrial, isso aí você pode estar no limite entre você pegar fogo, incendiar uma instalação ou não, né? Então, você sempre tem que usar esse fator de temperatura. Nunca usar, o pessoal que é eletricista, nunca usar cegamente a tabela sem essa correção, tá? Avalie a temperatura ambiente, né? Na hora de definir, inclusive do disjuntor, tá? Na hora de definir a capacidade dele, né? Não usem aquele valor da placa dele como fiel, tá? Santo. Se é de 100 amperes, mas aqui está meio perto de um forno, tá próximo de um forno. Então, você só pode tirar de 80 amperes. Tem esse bom senso. Esse exemplo 2 aqui, ele parte de um cálculo de projeto. Você fez seu cálculo de projeto, deu 89 amperes. Aí, se você olhasse na tabela, o cabo 25 serve pela capacidade de corrente, né? Mas, se você utiliza uma temperatura maior, né? 40 graus, ambiente, né? Corrigindo, dividido por 0,87, 103 amperes. Então, o condutor, para esse caso, tá? Você calculou 89 amperes para a corrente de projeto, mas se você considerar a temperatura, essa corrente de projeto deve ser 103 amperes. Então, na hora de você selecionar o condutor, aí sim você vem aqui e não poderia usar o de 25. Tá? De uma maneira geral, se você não utilizar o de 89 amperes, o 25 já me atende. Mas, como são 40 graus, você tem que olhar na tabela aqui, corrigida, né? Aí teria que ser o cabo de 35, tá? Não pode ser o de 25, né? Então, o valor final desse projeto tem que considerar cabos de 35 milímetros quadrados. Então, pessoal, essa é a ideia para passar para vocês na hora de definir capacidade de circuitos, de instalações, né? Considerar sempre a temperatura ambiente, tá? Às vezes, de um estado para o outro, muda muito o estado do Brasil, né? E também pode mudar para melhor, né? Se a temperatura ambiente média for, no local lá for 20 graus, você consegue tirar um pouquinho mais desse circuito, né? Aqui segue minhas redes sociais, tá? Tem um canal no YouTube, vocês podem ver vídeos sobre a área elétrica, tá? De diversos títulos. Meu Instagram e a página da empresa, né? Que contém planilhas, materiais, apostilas sobre o tema, para futuros estudos. Até o próximo vídeo.